para gravar. Mas é isso, desculpa, pode começar aí. Nada, tranquilo. Beleza, então vou apresentar esse paper, esse projeto que é coautorado com o Bernard Rescovitch e o João Ramos. Esse projeto ele começou, eu acho que há pelo menos 10 anos atrás, e eu tive a felicidade de ser convidado para entrar nesse projeto há cerca de 6, 7 meses atrás, então estou bem feliz de estar trabalhando nesse paper. Esse paper eu conhecia muito bem antes, já faz uns 2, 3 anos que eu conheço esse paper, com bastante detalhe, porque eu tenho alguns trabalhos que são baseados nessa ideia. E, então, esse paper é sobre ação afirmativa, cotas para universidades públicas. A motivação desse paper começa deixando claro que esse paper é sobre ação afirmativa, e uma definição rápida de ação afirmativa são políticas que têm o objetivo de aumentar a oportunidade para membros de grupos da sociedade que, historicamente, foram desfavorecidos. Então, características desses membros podem ser baseadas em raça, em gênero, e essas políticas para aumentar oportunidades podem ser políticas de emprego, de tentar aumentar a chance de uma pessoa conseguir um emprego, ou, outro exemplo, são políticas de admissão em universidades, que vai ser o caso de política que a gente vai estudar aqui nesse paper. Então, a gente vai estudar políticas de cotas para universidades, e essas políticas são adotadas em vários países, e aqui eu listo só 2 países que representam bem como esse tema é polêmico e divide opiniões. Então, no Brasil, a gente sabe muito bem que em 2012 passou a lei das cotas, e a partir desde que ela começou a ser implementada, a gente tem cerca de 50% das vagas de universidades públicas que são direcionadas para ingressantes através de ação afirmativa. Essas cotas são baseadas em renda, em tipo de educação básica que o aluno teve, então se o aluno foi para a escola pública ou privada, e também baseado em raça. No Brasil, esse tema é polêmico, de certa forma, tem muita gente que não gosta desse tipo de política. Outro exemplo de país que tem bastante presente no debate essa política é os Estados Unidos, é muito mais polêmico lá, eu acho, do que no Brasil, com tribunais derrubando políticas de algumas universidades que tentam implementar cota, e chega um tribunal e fala que é inconstitucional, então é bem polêmico. E uma razão de ser polêmico e de dividir opiniões é porque essa política ela tem um trade-off, ela tem vários trade-offs, ela potencialmente pode gerar ganhadores e perdedores. Então aqui eu aponto alguns trade-offs. Então o primeiro que está aqui é que um objetivo dessa política é tornar o ambiente de admissão das universidades um pouco mais competitivo. Se a gente pensar que esses membros da sociedade, por questões históricas, têm uma menor chance de ser admitido na universidade, tem uma desigualdade de oportunidade. Então, essa política ela vai incentivar os beneficiários a fazer esforço, a se esforçar para ter uma nota maior, para fazer investimentos educacionais e poder entrar nas universidades. Então, por um lado, essa política pode ser imaginada como gerando incentivos positivos para as pessoas que são beneficiárias do programa. Por outro lado, pode também desincentivar, porque agora está mais fácil, se a gente pensar, a nota de corte de um aluno de ação afirmativa é mais baixa, e fazer esforço para entrar na universidade é custoso, pode ser que o aluno queira diminuir seu esforço. Então, existe até uma literatura microeconômica que tenta avaliar qual dessas forças é mais forte. E também, para quem não é beneficiário, em geral, a gente pode pensar que isso desincentiva os investimentos educacionais que os não beneficiários fazem. Agora, o ambiente está mais competitivo, o benefício marginal de investimentos educacionais para não beneficiários está mais baixo. Isso pode fazer com que essas pessoas não se esforcem, e um efeito macroeconômico de equilíbrio geral pode ser que haja uma queda do PIB, uma queda na qualidade da pessoa que está sendo admitida na universidade. Então, o que a gente vai estudar nesse paper é políticas de ação afirmativa nas universidades, usando um modelo macroeconômico. Então, pelo título pode não ter parecido claro, não tem nada falando de macroeconomia ou de análise quantitativa, mas esse aqui vai ser um paper macroeconômico, a gente vai usar metodologia macroeconômica, modelos, etc. Mas, antes disso, eu vou mostrar uma evidência que motiva a análise e motiva alguns dos mecanismos que a gente usa no modelo, e é uma motivação empírica.
Então, eu vou mostrar para vocês que existem potenciais ganhos de eficiência que podem ser obtidos através das políticas de cota. Como é que a gente faz isso? A gente vai tentar mostrar que estudantes de renda baixa têm uma performance maior do que estudantes de renda alta, depois que você controla pela nota de admissão e pela classe do aluno, pela sala de aula de universidade do aluno. Ou seja, se você pegar 2 alunos na mesma sala de aula, no mesmo curso de graduação, os 2 alunos com a mesma nota de admissão, ou seja, o mesmo Enem, o aluno pobre, ele tende a ter uma performance melhor no college do que o aluno rico, medido pelo ENAD. Qual é que é a ideia? O aluno que teve renda mais baixa, ele teve menor investimento educacional, ele teve muito mais dificuldade e ele conseguiu chegar numa mesma nota de admissão do que um aluno que teve muito mais facilidade. Então, você pode esperar que esse aluno vai ter esse aluno mais pobre, mas que tem características não observáveis positivas, ele tem maior retorno do college. Isso é o que o dado mostra. O dado mostra isso, né, e a gente acha que esse aluno pode ter um retorno maior do college. E aí a gente vai pegar essa motivação como uma motivação para o paper, e aí para responder a pergunta de quais são os efeitos de longo prazo macroeconômicos das políticas de cota, efeitos sobre PIB, efeitos sobre bem-estar, a gente vai usar o modelo macroeconômico. E aqui estão alguns dos ingredientes desse modelo. Esse modelo vai ter agentes heterogêneos, restrições de crédito. A literatura já mostrou que a restrição de crédito no ambiente educacional é um fenômeno muito importante. Você pode ter famílias pobres com alunos que têm retornos educacionais altos, mas que não conseguem realizar esses retornos porque não tem fundos para investir. A gente vai ter isso no modelo. E a gente vai ter 2 fases de educação. Oi. Só fazendo uma pergunta do Sérgio, que ele perguntou que dado de quem é o estudo que mostra isso. Sérgio, esse dado é do Enem, do ENAD. Eu vou mostrar para vocês. O estudo que mostra isso é esse estudo que você está vendo na tela. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, voltando para o modelo, a gente vai ter ensino básico e ensino superior, e a gente vai ter ensino privado e ensino público. Então, a gente vai ter escolas públicas, escolas privadas, universidades públicas, universidades privadas no modelo. E, finalmente, a gente vai ter o que eu acho que é a contribuição do paper aqui, em termos de modelo, é que o capital humano de um aluno não vai ser a mesma coisa que a nota de admissão desse aluno. Então, assim, nota é diferente de capital humano. Se nota e capital humano fosse igual, então se eu tenho 2 alunos com a mesma nota, o capital humano pré-terciário deles é igual, o retorno educacional que eles vão ter é igual. Então a gente quer um jeito de distinguir nota de capital humano e de retorno educacional. Então aqui eu enfatizo isso, que a contribuição do modelo é ter esse mecanismo que está extremamente, fortemente conectado com a evidência empírica que a gente mostra. E a gente vai calibrar esse modelo para o Brasil. E caso você não conheça o Brasil, isso aqui é só para deixar claro, o Brasil é um país em que as universidades públicas são totalmente grátis e tem, em média, uma qualidade maior. Então, prevido os resultados, é o seguinte, a gente primeiro estuda se 2 tipos de cota. É melhor a gente fazer uma cota baseada no tipo de educação básica que o aluno teve, ou seja, a gente quer dar cota para quem fez escola pública ou não, ou é melhor fazer uma política de cota baseada em renda? Ou seja, eu vou dizer que um aluno vai receber cota baseado, em vez do tipo de educação básica que ele teve, mas baseado na renda da família dele. A gente compara esses 2 tipos de cota e a gente acha que as cotas baseadas em renda são superiores. Elas conseguem filtrar melhor as características dos alunos. Uma intuição aqui é que a gente usa dados para calibrar o modelo de 2004, bem antes das políticas de cota, por isso que a gente usa esses dados antigos, e na segunda PNAD naquele ano, 85% dos alunos estavam em escolas públicas. Ou seja, se você faz uma cota só baseada se o aluno fez escola pública ou não, você está beneficiando potencialmente 85% dos alunos. É um pool muito grande de aluno, você não consegue explorar exatamente quem tem os maiores retornos. Quando você faz uma cota só baseada na renda do aluno, ou seja, eu vou pegar os alunos que têm renda domiciliar no primeiro quintil de renda, esses são os alunos que não receberam investimentos educacionais, só a partir do governo, e se esse aluno está ali na margem de ser admitido ou não, é um aluno que tem uma habilidade inata mais alta do que um aluno rico. Então, esse é o mecanismo que a gente acha aqui. E a gente simula algumas políticas ótimas, né, de otimalidade. A gente primeiro maximiza PIB,
que é para ter uma ideia dos ganhos de eficiência da política de cota, e a gente acha que a política que maximiza PIB, ela fornece mais vagas para alunos pobres, e o PIB aumenta em 0,6% no longo prazo. Se a gente pensar que isso é só baseado numa mudança de quem está entrando na universidade pública, e a quantidade de vagas na universidade pública é muito baixa, esse é um ganho de PIB significante. A gente faz também uma política de maximização de bem-estar agregado, segundo um planejador utilitarista. Essa política aloca ainda mais alunos pobres para as universidades, isso beneficia 87% dos domicílios, ou seja, quase todo mundo é beneficiado. E a gente faz uma medida de disposição a pagar da política, e os domicílios no primeiro quintil de renda estariam dispostos a pagar 0,5% do consumo para sempre para implementar essa política. O número de 1% aqui de disposição a pagar é uma disposição muito grande. Então, esse número aqui, 0,5%, não é pequeno para os domicílios mais pobres. Beleza. Vamos, então, já partir para a parte empírica, mostrar aquela evidência que eu falei para vocês. E o Sérgio, agora eu vou responder a tua pergunta, espero, de forma bem objetiva. Rafael, tem uma pergunta? Pode mandar. Tenho. Então, tu acha que cota por renda é mais importante do que por escola? De alguma forma, eu posso interpretar isso como o fato de que renda, então, é um previsor terrível para a qualidade inata da pessoa, e escola pública não é um previsor tão terrível assim para a qualidade da pessoa? Eu acho que Mas sim. Isso vai ser informado pela calibração do teu modelo, né? Como é que tu identifica exatamente o quão ruidosos são cada um desses canais para informar, tipo, a habilidade Ótima inata da pergunta. pessoa? A gente vai ter um parâmetro no modelo que é exatamente o ruído do processo de admissão da universidade, o quanto as notas são informativas da habilidade real do aluno. Respondendo um pouco antes a tua pergunta, eu diria que o paper, uma das conclusões do paper sim, é isso, de que as políticas baseadas em renda são superiores, são melhores. Isso tem a ver com o fato de como a cota entra, né? O que é a cota? A cota é uma mudança na nota de corte do aluno beneficiado ou não beneficiado. Se eu não tenho uma política de cota e eu tenho um aluno pobre que está quase sendo admitido, um aluno rico que foi admitido por pouco, quando eu dou alguma cota para o aluno pobre, eu vou fazer esse aluno pobre entrar e o aluno rico sair, porque o número de vagas é fixo. Então, essa estrutura é o que permite a gente dizer que essas políticas baseadas em renda... Mas a minha pergunta é por que esse argumento vale para renda mais do que o que vale para escola pública? Então, se tu pegar dois alunos iguais, uma escola privada e uma escola pública, que estão quase com a mesma nota, e tu aceitar o da escola pública, esse cara também, acho que em média vai ser maior tipo do que o da escola privada. Por que o ganho que tu tem de fazer a política por renda é muito maior do que o ganho que tu tem de fazer a política por público? Obrigado por repetir a pergunta. Eu falei um pouquinho sobre isso e eu não respondi na tua pergunta, mas é o seguinte, o aluno que não tem renda, ele não teve condições de fazer investimentos educacionais, que ele conseguiu estar ali na margem de admissão. O aluno da escola pública, 85% dos alunos no ensino básico em 2004 são da escola pública. Então, tem aluno que está na classe média alta, que está na escola pública e consegue fazer investimento educacional privado, comprando livro, fazendo aula particular, fazendo cursinho. Isso eu vou mostrar daqui a pouco, o modelo vai deixar bem claro. Será que eu respondo aqui o Thiago? O Thiago falou. A renda pode ser difícil de aferir corretamente. Se os pais têm renda informal... Thiago, ótima observação. Aqui no modelo, eu vou supor que isso não é um problema. Eu vou supor que o governo observa perfeitamente a renda da família. Então, isso pode ser uma pergunta futura de pesquisa, isso pode ser alguma coisa que eu posso pensar um pouco mais, mas nas lentes do modelo eu vou assumir que o governo pode fazer isso. Tá? Vamos para... acho que aproveitando aqui que todo mundo fez uma rodada de perguntas, uma coisa que me lembrou foi o artigo da Ursula Mello, que, se eu não me engano, ela encontra com as cotas teve uma certa realocação de alunos da escola privada para a escola pública. Sim. Principalmente alunos na margem, na escola privada. Sim. Eu não sei, você incorpora isso de alguma forma ou vê isso afetando de alguma forma os resultados? Infelizmente, eu não tenho essa estatística aqui do modelo, mas eu tenho alunos escolhendo públicas e privadas, e quando eu faço uma cota
para alunos de escola pública, isso muda a escolha dos domicílios e dos alunos. Alguns alunos na margem começam a ir para a escola pública para ter o benefício da cota. Eu podia, inclusive, eu não vou mostrar para vocês aqui, mas uma análise que tem no paper é simplesmente uma replicação da política brasileira. Então, uma coisa que a gente poderia fazer no futuro é replicar a política brasileira e ver se os nossos números batem com o que a Úrsula acha. Isso pode ser uma análise interessante, de validação do modelo. Ah, bacana. Obrigada. Nada. O nosso objetivo aqui é estudar a performance de alunos de renda baixa e de renda alta que estão numa mesma sala de aula de graduação e que têm uma mesma nota de admissão no Enem. Eu não vou explicar aqui o que é o Enem, acho que todo mundo sabe, né? Então, é um exame de admissão que praticamente todas as universidades usam. E o ENAD é um exame que mede a performance do aluno na universidade. Então, a gente vai usar, em particular, o ENAD de alunos que são concluintes e vocês sabem o que é o ENAD, então acho que eu não vou passar mais tempo aqui no ENAD. A gente vai usar os anos de 2014 a 2019, de alunos que estão concluindo e fazendo ENAD. E a especificação que a gente vai fazer é essa. Variável dependente é a nota do ENAD, do aluno I, que está numa sala de aula C. O que é sala de aula? Sala de aula é universidade, curso, ano de entrada e ano de conclusão que o aluno tá, né? Então, se o cara fez o FRJ, Direito, entrou em 93, está concluindo em 97, isso é uma sala de aula para mim. Eu acho que é o mais fino que a gente consegue chegar de sala de aula. Eu vi que a Kessia fez uma pergunta, eu já leio, só vou concluir aqui esse slide. Então, a variável dependente é a nota do ENAD, a variável independente de interesse é a renda do aluno, e a gente vai controlar pela nota de admissão do Enem, por idade, raça e gênero, e efeito fixo de sala de aula. Essa categoria de renda são faixas de renda de familiares. Deixa eu ver aqui a Kessia. Kessia, boa pergunta. Antes da Lei Nacional de Cotas, teve algumas universidades, como o UNB e Federal da Bahia, que já tinham cotas. Nessa análise econométrica, eu não vou lidar com isso de forma explícita. No modelo, a gente vai calibrar o modelo para 2004, que foi antes da primeira política de cota, que eu acho que foi na Federal da Bahia. Já eu falo um pouco mais sobre isso. Sandra, posso sim. Eu compartilho o artigo contigo. Então, é isso. Em relação à pergunta da Kessia, a resposta está aqui. A gente vai usar só alunos que estão fazendo ENAD de 2014 a 2019, mas que entraram na universidade, foram admitidos antes da Lei Nacional de Cotas, então antes de 2012. Tá bom, então aqui vão ter 3 colunas de regressão. A primeira regressão que eu vou mostrar para vocês, eu só estou controlando pelas variáveis de controle base, né? Idade, raça e gênero, sem controlar por sala de aula ou Enem. E aqui a gente vê a seleção clássica. Quanto mais pobre o aluno, menor é o ENAD dele. Se você compara um aluno rico com um aluno pobre, o aluno rico ele tem uma performance no ENAD melhor. Mas aí você também não está controlando por quase nada. Depois que você controla por classe, por sala de aula, o efeito já cai bastante. Desculpa, vamos interpretar aqui, né? O aluno com renda familiar menor que um salário e meio tem nota no ENAD 9 pontos mais baixo comparado a um aluno com 10 salários mínimos, renda familiar. E para ter uma ideia aqui, o desvio padrão do ENAD é 14 nessa amostra. Então, esse 9 aqui é bem mais que metade de um desvio padrão, então o efeito magnitude não é pequena. Uma vez que você controla por efeito fixo de sala de aula, se você compara 2 alunos na mesma sala de aula, agora o aluno pobre não performa tão pior. Então, parte da seleção que a gente vê na primeira coluna deixa de existir, mas continua havendo esse padrão aqui de quanto mais pobre, pior performance no ENAD. Na última coluna, vamos controlar por Enem. Então, agora a gente está comparando 2 alunos na mesma sala de aula com a mesma nota de entrada. Nota que o efeito muda para essas faixas de renda aqui. A segunda faixa de renda até a
quinta faixa de renda aqui, o efeito começa a ser positivo, então, insignificante, né? Então, alunos mais pobres aqui nessa faixa de renda performam melhor que os alunos da faixa de renda mais alta. Alguém pode perguntar, beleza, mas aqui ainda é negativo. Alunos, os mais pobres, eles ainda performam pior. Isso pode ser, por exemplo, porque esses alunos têm que trabalhar. Eles têm que trabalhar, então eles não conseguem explorar os ganhos do ensino superior. Um jeito de tentar resolver um pouco por isso vamos usar só a amostra de alunos que não trabalham. Quando a gente faz isso, nota que a primeira faixa de renda deixa de ser significante. E o que também é interessante, a segunda faixa de renda tem um retorno mais alto, a terceira já é um pouco menor, e aí deixa de ser significante, ou seja, começa a surgir um efeito negativo. Fala, Vladimir. Eu tinha várias questões. Tem a questão isso que tu fala de trabalhar e tal. Então, imagino que existe algum grau de seleção em termos de abandono escolar, tipo, quem apresenta a prova do ENAD, tipo, talvez quem cai fora seja realmente os mais pobres, certo? E quem faz a prova do ENAD entre os mais pobres são, tipo, né, os menos pobres, né, entre os mais pobres. Podem ser melhores em alguma outra forma, né? E a questão é que o padrão, assim, na coluna 3, deixa eu ver... pode ver na tabela anterior, por favor? Sim. Mudou a tabela, né? Sim. O padrão, por exemplo, você vê que o segundo grupo, né, do mais pobre, quando você compara, tem nota melhor, mas se você comparar com o grupo que está imediatamente acima, ele ainda tem nota menor, né? Sim. Parece que é um padrão não linear aí sim. Tipo, alguns grupos é melhor do que, né? Mas se comparar com os menos extremos, com o de meio, ainda os pobres são menos, se saem pior, né? Sim. Certo? Seria isso, basicamente. Não, são bons apontamentos. Então, se a gente pudesse usar o que tu falou, é como se assim, essa é uma evidência de que os alunos pobres concluintes são, vamos dizer assim, performam melhor, já eu falo mais sobre isso, do que alunos de renda maior, né? São só os concluintes. Se a gente pensar que os alunos pobres, muitos deles não conseguem concluir o curso, então continua existindo uma seleção aqui. Isso é verdade. E esse efeito que tu mencionou que é não linear, ele se torna um pouco menos não linear aqui, né? Ele continua sendo insignificante para a primeira faixa, mas a partir da segunda faixa ele começa a ser decrescente, parece, né? Então, assim, o objetivo dessa análise é motivacional. Eu não quero fazer um paper empírico, eu não quero argumentar de forma muito forte aqui que isso é uma razão para que exista cota. O objetivo aqui é motivar esse mecanismo do modelo de que se você tem dois alunos com a mesma nota de entrada, primeira coisa, eles têm retornos educacionais heterogêneos, ou seja, a nota de entrada já não é exatamente igual a capital humano. E parece haver aqui, segundo essa tabela, alguma evidência de que o aluno pobre ele tem um retorno maior. Claro que o ideal seria ter uma evidência aqui puramente um efeito decrescente e tal, não está tão claro aqui, mas isso é mais para motivar o paper. Fala, Rafael. Cara, quando tu faz isso, será que tinha como tu fazer meio que uma comparação tripla no qual tu vê o quanto que esse ganho em nota de um aluno mais pobre, quanto que ele desaparece conforme tu vai vendo alunos que tiveram nota pior no ENAD, entendeu? Então, se eu comparar um aluno rico e um aluno pobre com a mesma nota, aqui tu está vendo que o aluno pobre tem maior ENAD. Agora, pega um aluno rico, compara com um aluno pobre que tirou uma nota um pouquinho menor e vê como é que tá esse gap. Minha intuição era, conforme tu vai andando para um aluno que tirou uma nota no Enem pior, esse gap iria diminuindo. Mas, tipo, isso, exatamente. Iria diminuir, né, o gap do pobre para o rico. Porque tu vai pegando cada vez mais pessoas que são fundamentalmente piores de alguma forma, né, que tiraram uma nota menor no Enem. Isso ia te dar uma boa ideia de quanta gente está ali, de fato, que é fundamentalmente boa e que a cota ajuda eles a passarem. Eu não sei se faz sentido fazer tipo um triple diff ali para tentar pegar essas pessoas, né? Eu não consegui entender perfeitamente. Eu acho que a gente pode falar depois sobre isso, porque senão eu ia pedir para te repetir de novo. Então, não, tá, depois a gente fala. Beleza.
Acho que é uma pergunta da Juliana. Isso é uma boa pergunta da Juliana. Essas rendas, elas são no momento do ENAD concluinte. O ideal que a gente gostaria de ter é o ENAD na época que o aluno aplicou. A renda familiar no momento que o aluno aplicou. Isso teria na base do Enem, né? Mas o que a gente faz aqui é um merge entre o ENAD e o Enem. A gente faz um merge entre o ENAD e o Enem, e a gente usa, eu não sei se vocês conhecem o IDD. O IDD é uma base de dados que está no INEP, que permite você fazer o merge entre o Enem e o ENAD. E o jeito que a gente fez o merge entre o Enem e o ENAD, a gente não tem o identificador do aluno. A gente tem a seguinte base de dados. Para os alunos que fizeram o ENAD, qual é a nota de Enem desse aluno? Então, o merge que a gente faz é baseado na sala de aula e na nota do Enem que o aluno tem. E aí, o que eu não fiz foi eu pego essa base e linko com o ENAD. Eu não linkei essa base com o Enem ainda, porque a base do Enem não tem a sala de aula que o aluno está, de graduação, porque ele ainda está aplicando. Então, o merge fica mais complicado. Então, desculpa se a resposta foi um pouco técnica, mas assim, por restrições de base de dados, a gente não tem a renda familiar do aluno antes dele começar a graduação. A gente tem ele só no momento de terminar a graduação. E aí a gente não consegue capturar o que você falou, que esses alunos pobres, por exemplo, a família pode ter aumentado a renda, então a gente não captura isso. Oi, Juliana, pode falar. Oi, Luiz, obrigada pela resposta. Não, é porque a minha pergunta, eu estava pensando no quesito, em determinadas turmas, né, determinados cursos, o ganho de renda durante a graduação, ele é mais rápido, né, porque determinado curso, a remuneração de entrada no mercado de trabalho já vai acima, né, de 1,5 salário mínimo, que normalmente é a renda familiar desse aluno quando ele entra. Então, estava tentando pensar como a gente conseguiria, né, ver uma forma de captar isso, porque talvez esse ganho de renda durante a graduação pesaria na nota melhor ali dos alunos de estágios intermediários, né? Então, uma família tinha uma renda muito baixa, agora tem uma renda média, e aí esse aluno está ali na tabela, né, como de uma família de renda média. Mas quando ele entrou na universidade, ele era um aluno de renda baixa. E aí, talvez agora, com os dados mais recentes em relação, usando após as cotas, porque aí divide-se, né, o aluno que entrou por cota de baixa renda, ele teria que ter comprovado aquela baixa renda no momento que ele entrou, né? Mas aí, como você explicou da mesclagem das bases, fica complicado. Sim, sim. Uma coisa que eu pensei enquanto você estava falando é que você falou que em alguns cursos a progressão do salário é maior do que em outros cursos. Isso aqui, durante o curso, né? Isso aqui a gente, de certa forma, controla porque tem efeito fixo de sala de aula, que inclui curso. Então, a gente está comparando dois alunos que tiveram a mesma progressão de salário, forçando o argumento. Se tudo que importa é só o curso, então a gente estaria controlando. Claro que não está controlando de forma perfeita, mas de alguma forma a gente está falando em relação a isso. Então, para concluir essa análise econométrica, o que a gente quer mostrar aqui é uma evidência do mecanismo do modelo, de que nota não é a mesma coisa que capital humano, e potencialmente alunos mais pobres têm um retorno maior do que alunos mais ricos, uma vez que você controla pela nota. Estou lendo aqui a pergunta do Rafael Vasconcelos. Se não é identificador do aluno, então um aluno cotista de escola pública da amostra podem ser, por exemplo, de escolas militares ou colégios de aplicação. Acho que sim. Sim, Rafael. Eu acho que é possível. O que a gente usa para fazer o merge entre as bases é a nota do Enem. É uma variável contínua. O merge é bem bom, assim. Então, caso vocês não conheçam o IDD, deem uma olhada, que eu acho que é uma base de dados assim com ganhos potenciais muito grande para fazer pesquisa, porque permite que você faça o Enem e o ENAD, um merge entre o Enem e o ENAD,
e esse dado é público. Então, dê uma olhada caso vocês não conheçam. Então, eu vou mostrar aqui para vocês duas formas de representar o mecanismo principal do modelo, que é esse fato de que nota não é igual a capital humano no modelo. Então, a primeira vai ser uma representação algébrica, a segunda vai ser uma representação gráfica. Vamos denotar por P a habilidade inata do aluno, isso é uma variável não observável, uma característica que é positivamente correlacionada com o capital humano em nota. Vamos denotar por E o investimento pré-terciário, ou seja, na escola, no ensino básico. E aí o capital humano do aluno é quanto maior a habilidade dele, maior o capital humano, quanto maior o investimento educacional, maior o capital humano. E psi aqui é a elasticidade do capital humano em relação a investimentos educacionais. Tá? Esse psi aqui é importante. Caso o aluno vá para a universidade, o capital humano dele é multiplicado por um fator. Por exemplo, se isso aqui é 1.1, o capital humano do aluno aumenta em 10%. Esse é um parâmetro. A gente vai chamar esse PE de capital humano pré-terciário. É o capital humano que o aluno acumulou até o ponto antes de entrar na universidade. Caso ele não vá para a universidade, o capital humano dele é o capital humano pré-terciário. Caso ele vá para a universidade, ele tem um boom nesse capital humano. O que é que uma alocação eficiente de recurso quer fazer aqui? A alocação eficiente de recurso quer botar os alunos com maior capital humano pré-terciário na universidade. Porque esses alunos têm uma maior base de capital humano e aí a gente vai multiplicar esse capital humano por um fator, de forma que o aumento absoluto no capital humano do aluno vai ser maior quanto maior o capital humano pré-terciário dele. Então a gente quer botar nas universidades os alunos com maior capital humano pré-terciário, para questões de eficiência, tá? Não de bem-estar. Agora a gente permite que a nota do aluno seja diferente. Ela vai ser função da habilidade inata, função do investimento educacional, mas a gente vai permitir que essa elasticidade da nota em relação ao investimento educacional possa ser diferente da elasticidade do capital humano. Então aqui a gente tem gama e aqui a gente tem psi. Eles podem ser potencialmente diferentes. E aqui que a gente distingue de nota e capital humano no modelo. Vamos fazer o experimento da econometria. Vamos pegar dois alunos que tiveram a mesma nota de admissão, só que um aluno é rico e teve investimento educacional alto, outro aluno é pobre e teve investimento educacional baixo. Só da gente estar pegando dois alunos com a mesma nota e um teve um investimento educacional menor, isso quer dizer que o aluno pobre já tem uma habilidade inata maior. Isso aqui a gente já pode concluir. Agora, qual dos dois alunos a gente quer que entrasse na universidade para maximizar a eficiência? Ou seja, qual o aluno que tem o maior capital humano pré-terciário? Aí aqui a gente faz uma álgebrazinha rápida. Vamos igualar a nota do aluno, dos dois alunos, ele tem a mesma nota, e vamos tentar fazer uma manipulação algébrica aqui, para que, em vez da gente ter nota aqui, em vez de ter gama, a gente quer ter psi. Então, eu vou multiplicar e dividir os dois lados da igualdade por investimento educacional elevado a psi, de forma que a gente chega nessa equação aqui. Ó. Então, o capital humano pré-terciário do aluno pobre é igual ao capital humano pré-terciário do aluno rico, vezes um fator que depende da diferença de investimento educacional dos alunos e da diferença de elasticidades, da função de produção de nota e de capital humano. Vamos repetir essa equação aqui. E a gente faz a pergunta, qual aluno tem um capital humano pré-terciário maior? Então, o aluno pobre vai ter capital humano pré-terciário maior só se esse fator for maior que 1. E esse fator ser maior que 1 é equivalente a gama ser maior que psi. Ou seja, no nosso modelo, para a gente ter uma política de cota que faça sentido, a gente precisa, segundo essa especificação das funções de produção, de capital humano e de nota, que a elasticidade da nota em relação a gastos educacionais seja maior do que a elasticidade do capital humano. Ou seja, se eu investir R$1 na educação do meu filho, isso aumenta a nota dele em 10%, mas aumenta o capital humano dele só em 5%. Ou seja, a elasticidade é menor. Tá? Capital humano é o quê? É salário. Tá? No modelo vai ser salário. Qual é a intuição disso? Existe uma literatura recente que fala sobre high stakes exams, né? O vestibular é um caso de uma prova que é muito séria para o aluno. Você se prepara 3 anos, 4 anos para fazer 2 dias de Enem e isso vai definir se você vai entrar na universidade ou não. Se você não estiver bem naquele dia, você talvez tenha que esperar 1 ano para fazer o Enem de novo, ou você vai para uma universidade que é pior e isso pode comprometer seus rendimentos para o resto da sua vida. Então, isso é um high stake exam. Isso gera um ambiente, um mercado de cursinho, de curso, de livros que te ensinam técnicas para decorar a questão, para aprender, para responder a pergunta de forma correta, mas que não necessariamente está gerando capital humano. Né? Você está preparando para uma prova e não aumentando seu capital humano necessariamente. Então, isso é um jeito de racionalizar
essas diferenças de elasticidade. Se você investe R$1 na educação, você vai gerar muito mais nota do que conhecimento útil para gerar capital humano para você. Paulo Arvati, esses parâmetros são contínuos. Psi e gama são contínuos. Essa é uma representação algébrica. Vamos para uma representação que eu acho que é mais didática. Vamos ver gráficos aqui. A função de produção de capital humano e de nota é a mesma, mas agora vamos supor que o governo ele gasta um dinheiro para cada aluno, né? Faz um investimento educacional para cada aluno de uma unidade. Então, o investimento educacional que o aluno vai receber é 1 mais quanto o pai dele gastar. Tá? Por que 1? Porque log de 1 é 0 e no gráfico vai ficar bonitinho. Vamos fazer uma transformação de log aqui, né? Como tem uma elasticidade constante, se eu tirar logs, isso quer dizer que o log do capital humano é uma função linear do log do investimento com coeficiente angular psi e a nota vai ser uma linha também. Então, o gráfico que a gente tem esse aqui, né? Quanto maior o investimento educacional, maior a nota do aluno e maior o capital humano do aluno, e a elasticidade da nota é maior. Então, esse ângulo aqui vai ser maior, né? A inclinação da reta vai ser maior. Se a gente pega 2 alunos, um com habilidade de nata maior, um com habilidade de nata menor, o aluno com habilidade de nata maior simplesmente vai ter as curvas deslocadas para cima. Vamos de novo fazer o experimento. Vamos pegar 2 alunos com a mesma nota agora. Vamos fixar aqui esse nível de nota e a gente vai pegar o aluno 2 e o aluno 1, que tiveram a mesma nota, só que o aluno 2 teve um investimento educacional menor. Então, vamos chamar esse aluno de o aluno pobre e o aluno rico. O capital humano do aluno pobre vai ser H2 e o capital humano do aluno rico vai ser H1. O capital humano pré-terciário do aluno pobre é mais alto. Então, aqui mostra o mecanismo de uma forma gráfica, né? O aluno pobre, se você quer maximizar a eficiência, esse aluno que deveria ser admitido porque o capital humano dele é maior, apesar desses 2 alunos terem tido a mesma nota. Qual é que é a intuição aqui? A intuição é que o investimento educacional descola a nota do capital humano. Quanto maior o investimento educacional, mais a nota vai ser discrepante em relação ao capital humano, vai ser distante em relação ao capital humano real do aluno. Então, por exemplo, esse aluno rico aqui, ele teve investimento educacional alto e você pode ver que a diferença das curvas é grande. Esse aluno aqui teve investimento educacional baixo e a diferença é pequena. Então, gama maior que psi, quando vocês pensarem nisso, pensem nisso. O aluno que recebeu pouco investimento educacional, ele conseguiu descolar pouco a nota em relação ao capital humano real dele. E aí, essa modelagem que é a contribuição e que eu acho que a gente consegue gerar o que a gente viu nos dados. Essa diferença de nota e capital humano e retornos à educação do college. Deixa eu ver a pergunta aqui do Rafael Vasconcelos. Está perguntando sobre alunos de escolas públicas de alta qualidade. Se você pensar que esses alunos de escolas públicas de alta qualidade receberam investimento educacional muito alto, esses alunos, e eles estão quase não passando, é verdade, esse aluno ele teve uma ótima condição, uma ótima oportunidade e quase não passou no vestibular. Então, esse aluno, por razões de eficiência, não deveria ser beneficiado pela política de cota. Baixo custo para aluno, pai, não. Eu não sei se eu entendi a segunda frase, Rafael. Baixo custo para o aluno, pai do aluno e alta acumulação de capital humano no ensino médio. Tá, entendi. Nesse caso, em que o aluno vai para a escola pública de alta qualidade, o pai não teve gasto e ele teve uma acumulação alta de capital humano. Acho que é isso que você está dizendo, né? Eu ia falar que eu capturo isso no modelo, mas na verdade não. O que eu vou ter no modelo aqui é uma beleza, Rafael. É uma escola pública representativa. Então, eu não vou conseguir capturar diferentes qualidades de escolas públicas no modelo, tá? Então, infelizmente, isso é uma heterogeneidade que a gente não vai capturar no modelo. Enfim, isso aqui é só mostrando finalmente que quanto maior o investimento educacional, mais é o descolamento entre capital humano e nota, e quanto maior a diferença de elasticidades, maior vai ser esse descolamento. Então, para o aluno pobre, para o aluno rico. E também, quanto maior a diferença de elasticidade, maior vai ser a diferença de capital humano entre pobre e rico.
que tiveram a mesma nota. E quanto maior também a diferença entre os investimentos educacionais entre alunos pobres e ricos que têm uma mesma nota. Manda, Rafael. Então, tu pode voltar para 2 slides. Meio que o ponto que eu queria falar aí. Tá vendo que tu tá fixando alunos com a mesma nota, né? Pi chapéu. Nota que tu pode ver, e aí o jeito que tu faz tu projeta o pi chapéu na primeira curva vermelha, olha para a curva azul e tu vê o capital humano do aluno pior, né? Do pior eu comparo os dois, né? O capital humano do tu tá comparando o H2 com o H1. Aí o meu ponto todo o quão para baixo o pi chapéu do aluno pior pode ir, de forma que o H2 ainda vai estar em cima de H1. Esse então, é o triple diff que eu falei para tu pensar em fazer, entendeu? Tá. Tipo, pega dois alunos acho que tiraram entendi. 10 no Enem, o aluno mais pobre vai tirar nota maior. Pega um aluno rico que tirou 10, um aluno pobre que tirou 9. O aluno pobre ainda vai tirar nota maior. Quão longe nesse pi-chapéu para o aluno pobre tu vai, até o capital humano dos dois bater exatamente. Entendi. Entendeu? Eu acho que aqui tem uma coisa que eu conseguiria ver se eu conseguisse ligar dado de nota com salário. Mas eu não observo o capital humano real do aluno. Não, mas eu o teu também não proxy pro observo... capital humano do aluno é a nota do ENAD, não é? É assim que eu estou interpretando as regressões. ENAD. ENAD. Legal. Eu vou pensar nisso. Mas enfim, mas só para tentar clarear assim, se alguém mais entender. Ficou mais claro. Tá. As figuras sempre ajudam, né? Beleza. O Rafael, o Paulo Arvati perguntou, diferença entre escola pública e privada não. Isso já vai ficar claro, tá bom? Eu posso ir para a escola pública e fazer investimento educacional, eu posso não fazer investimento educacional, isso vai ficar claro agora. Então, eu mostrei o mecanismo de forma rápida aqui. Vamos para o modelo quantitativo. Vamos tentar quantificar os efeitos de longo prazo das cotas no Brasil. O modelo vai ter domicílios que fazem escolha de consumo e educação, vai ter firmas que contratam trabalhadores com college e sem college, e eles são complementares na função de produção. O governo taxa domicílio para pagar pela educação pública, básica e superior. A educação pública, as escolas, quem quiser ir para a escola pública vai ter vaga. Agora, o número de vagas para universidades públicas é limitado. E aí vai ter um processo de admissão e vai ter uma condição de equilíbrio geral que vai fazer com que a oferta e demanda da universidade pública seja igual. Eu vou falar algumas coisas engraçadas agora aqui em português. O agente, quando nasce, ele é uma criança jovem, ele vai para a escola. No período seguinte, ele se torna uma criança velha. O que é uma criança velha? E aí ele pode ir para a universidade. Caso ele vá para a universidade, ele vai passar 4 anos sem poder trabalhar. Caso ele não vá para a universidade, ele começa a trabalhar imediatamente, uma vez que ele tenha 18 anos. A criança velha se torna um pai ou mãe jovem, e aí vai ter um filho. E no período seguinte, o pai jovem se torna um pai velho ou mãe velha. E isso é um modelo de gerações sobrepostas. Então, em cada período do tempo vão haver domicílios jovens e domicílios velhos. O domicílio jovem é composto por uma criança jovem e um pai jovem ou mãe jovem. E o domicílio velho é uma criança jovem e um pai velho. E a criança velha, no período seguinte, se torna um pai jovem e tem um filho jovem. Tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o que o Paulo falou. Qual é a diferença entre escola pública e privada aqui? Habilidade de nata é a mesma coisa no modelo. Agora a gente vai definir investimento educacional efetivo. Então, vamos começar pela escola privada. Caso eu vá para a escola privada, para cada real que eu gasto na educação do meu filho, isso vira R$1 de educação efetiva. Ou seja, uma relação de 1 para 1. Isso é uma normalização. Agora, caso meu filho vá para a escola pública, ele vai receber um gasto por aluno do governo, esse G, que é um gasto por aluno. E aí, eu sou o pai, eu posso querer complementar o gasto do governo. Eu posso querer comprar livro, eu posso querer comprar cursinho, etc. E aí vai ter um parâmetro alfa que mede a eficiência relativa de gastos educacionais na escola pública comparado à escola privada. Se esse alfa é menor que 1, a produtividade relativa de escolas públicas é menor do que de escolas privadas. Esse alfa é um parâmetro que a gente calibra para fitar a proporção de gente que está escolhendo ir para a escola pública em equilíbrio. O gasto do governo é determinado em equilíbrio. E aí o capital humano é... Paulo Arvati. A diferença de escola pública ou privada... é a minha pergunta, desculpa. Capital humano é a mesma coisa. Aqui a gente só faz uma diferença de que agora tem escola pública e privada, universidade. E aí se você vai para a universidade pública, você tem seu capital humano multiplicado por P barra em cima, que vai ser um parâmetro, ou P barra embaixo, se você vai para a escola privada.
Quem faz escolha no domicílio é o pai, ele maximiza a utilidade descontada da família, então não existe nenhum conflito de interesse aqui, não tem barganha. O pai ele valoriza a utilidade do filho como se fosse dele mesmo, é um modelo de dinástico. O que é que caracteriza um domicílio jovem? O capital humano do pai, é uma dummy se o pai tem college ou não tem college, e a habilidade inata do filho, P. A variável de estado do capital do domicílio velho é a mesma do domicílio jovem, mais as escolhas. Então, quanto de escolha foi feito de gasto educacional e essa dummy se a escola que o aluno frequentou foi pública ou privada. Como é que a habilidade inata? Aqui vai ser um pouco feio de falar, mas é uma transmissão genética de habilidade. Se eu sou um pai e eu nasço inteligente, o meu filho tem uma maior probabilidade de nascer inteligente. Se eu sou um pai que não nasce tão inteligente, meu filho tem uma probabilidade maior de não ser tão inteligente. É uma transmissão genética de habilidade. Isso não é legal, não é bonito, isso é politicamente incorreto, mas o que eu posso falar em relação a isso é que essa modelagem ela joga um pouco contra a nossa ideia de que políticas de cotas deveriam beneficiar pessoas pobres, porque essa transmissão genética de habilidade alguém poderia argumentar que, na verdade, as cotas deveriam ser para pessoas que têm habilidade inata maior, que teve uma condição genética melhor. Mas como a gente está achando um resultado em que a política deve ser beneficiando pessoas pobres, essa modelagem está, na verdade, jogando contra o nosso ponto. E então a gente pode pensar que, por esse aspecto, nossos resultados são um lower bound de quanto, na verdade, como deveria ser a alocação de política de cotas. Acho que o Paulo só fez mais uma pergunta, se o tributo é lump sum. O tributo é proporcional, está aqui. A renda do pai é tributada de forma proporcional, por exemplo, 4%, que vai ser a calibração. E o Rafael perguntou se a pessoa vive para sempre. O agente não vive para sempre, mas o domicílio vive para sempre. Então, é um modelo dinástico. A família não morre, mas os membros da família estão mudando ao longo do tempo. Eu não quero demorar muito na função valor, então, assim, o problema de uma família jovem é escolher consumo e educação, e se vai para a escola pública ou privada, para maximizar a utilidade. E amanhã, o domicílio velho vai ser um domicílio velho, o domicílio jovem vai ser um domicílio velho, por isso que tem esse Ozinho aqui é de old, esse Y é de young. E aí a restrição sanitária é que os gastos têm que ser igual à renda, e a renda do pai é a taxa de salário, se ele tem college ou não tem college, e o capital humano dele, e isso é taxado. Agora, o domicílio velho ele faz algumas escolhas discretas. Primeiro, a família precisa escolher se o filho vai aplicar ou não. Se o filho não aplica para a universidade, ele vai começar a trabalhar imediatamente. Se o filho aplica para a universidade, o filho vai ter que deixar de receber salário por algum tempo. 1 mês, 1 ano, 1 semana, depende de quanto a gente vai calibrar isso aqui. Então, foregone wages são o custo de aplicação. Caso o aluno seja admitido para a universidade pública, ele pode ir para a universidade pública ou para a universidade privada. Caso ele não seja admitido, ele ainda pode escolher para a universidade privada. Ou seja, uma hipótese aqui é que se você pagar o custo de admissão, você vai para a escola privada. Você pode ir para a escola privada. Não existe um limite de vagas. Caso você aplique, não passe para a universidade e escolha não ir para a universidade privada, você perdeu o foregone wages, né? Você teve que deixar de receber salário por 1 ano, vamos dizer. Então, essa situação aqui é diferente dessa situação aqui. Eu só vou mostrar uma função valor para não ficar também muito cansativo. As outras eu vou postar mais rápido, mas caso o domicílio escolha não aplicar, não tem nenhuma escolha. O filho vai começar a trabalhar imediatamente, e aí a renda do domicílio vai ser composta pela renda do pai e do filho. O salário do pai aumenta exogenamente, porque ele está acumulando experiência. Isso aqui é um parâmetro que a gente calibra da PNAD. E o capital humano do filho, ele não vai ter o retorno do college, e então, dependendo se ele foi para a escola pública, ele vai ter um investimento educacional efetivo igual ao que o governo deu, mas o que o pai gastou, ou vai ser esse aqui. E aí o valor de continuação, né, do domicílio velho uma família velha vai se tornar uma família jovem amanhã, vai ter um neto, só que eu não sei a habilidade do neto, então eu tomo a utilidade esperada em relação à habilidade do neto. E aí o filho vai se tornar um pai que não tem college, N, e tem um capital humano H prime.
Tiago Martins pergunta por que uma pessoa que foi admitida na universidade pública escolheria a privada. Ele não escolhe, tá? Então tá aqui só como se fosse possível, mas ele não vai escolher. Boa pergunta. Eu acho que você pulou do Vladimir ali. Ou... Não tem poupança, Vladimir? Não tem poupança. Desculpa, não tinha visto. Caso vocês queiram um modelo com poupança, deem uma olhada no meu Job Market Paper, tem esse modelo com poupança. Fala, Rafael. Última pergunta, eu acho. Então, porque intuitivamente, pelo menos, eu pensaria que o tipo de universidade vai influenciar muito menos a renda de um aluno que vem de uma família muito rica vis-à-vis um aluno que vem de uma família muito pobre. Então, o modelo consegue incorporar essa minha intuição ou não existe Deixa eu isso? perguntar, por que tu acha isso? Porque um aluno rico ele consegue ir para uma universidade privada melhor? Não, eu tô pensando só que o aluno rico, no limite, pode, sei lá, pegar a empresa do pai, ou então, sei lá, tem contatos no mercado de Entendi. trabalho, e isso vai influenciar. Mas pode ser uma intuição só outdated nos dias de hoje. Não, isso faz sentido, né? Networking, o filho, o pai, ele consegue, não só através de escolhas educacionais, ele consegue fazer com que o filho tenha uma condição melhor Eu não sei nem mercado se de trabalho. é verdade isso nos dados, né? Correlação salarial com, tipo, graduation em termos de gente rica e gente eu chutaria pobre, que é. Agora, como é que a gente poderia ter isso no modelo? Em vez de a transmissão de habilidade ser genética, eu podia fazer com que o capital humano do pai fosse um input no capital humano do filho. Isso, se vocês querem um modelo com isso, vejam meu Job Market Paper. Eu não faço transmissão genética de habilidade, eu faço uma transmissão que eu acho mais razoável. Qual é que é a desculpa para a gente ter isso? A gente quer seguir de forma mais próxima possível o paper do Restuccia, que é o modelo que é a base do nosso modelo aqui. Mas isso é uma escolha de modelagem. E existe uma forma diferente de fazer isso que capturaria o que o Rafael está falando. Prometo que essa é a última função valor. Se você aplica para o college, você tem uma probabilidade de passar. E aqui vai ser importante. Essa probabilidade, ela depende do capital humano que você acumulou. Eu já vou descrever essa probabilidade. E aí, se você é admitido, você está numa situação. Se você não está admitido, foi admitido, você está em outra situação. Aqui é só para dizer o seguinte. Caso eu não seja admitido para a universidade pública, eu posso escolher para a privada ou não. Se eu for para a privada, eu vou perder 4 anos, mas eu vou ter o retorno da privada. É só o que essa equação aqui está querendo dizer. Beleza. Agora, como é que é a admissão na universidade pública? Então, acabaram as funções valores, vamos agora para os últimos elementos do modelo. A nota é aquele π-chapéu, que é π vezes E vezes gama. E aí eu vou mostrar uma coisa que o Rafael perguntou. Existe um choque, então a sua nota vai ser essa função de habilidade e gasto educacional mais vezes um choque log normal que a gente calibra a dispersão. Ou seja, no dia da prova você pode ter sorte de pegar as questões que você sabe resolver melhor, você pode ter azar, você pode estar se sentindo mal, ou você pode representar perfeitamente o seu capital humano transformado aqui. Então, esse choque aqui, ele captura o quão poluído é o processo de admissão, né? O quão informacional, o quanto de informação real carrega a nota do aluno depois que você faz essa transformação de elasticidade. Se não existem cotas na economia, a probabilidade de você ser admitido é a probabilidade da sua nota ser maior do que a nota de corte. Q barra é a nota de corte, que é igual para todo mundo. Então, se não tem cota, a nota de corte é igual para todo mundo. E aí tem uma cumulativa da normal aqui, que não é tão importante. E agora, como é que é cota no modelo? A cota, se eu sou beneficiado por cota, a probabilidade de eu ser admitido vai ser a probabilidade de eu ter minha nota maior que a nota de corte, que é igual para todo mundo, vezes um fator que pode ser diferente para mim. Então, por exemplo, se eu fui para a escola pública, minha nota de corte pode ser multiplicada por meio. Então, alunos que vão para a escola pública têm nota de corte metade de alunos que não vão para a escola pública. Então, é dessa forma que a gente modela cotas aqui. É esse B que depende do estado. Potencialmente, nas simulações, a nota os bônus ou as cotas, elas poderiam depender de qualquer variável estado, inclusive aqui a habilidade inata do aluno. Mas o governo não observa isso, então não faz muito sentido fazer as cotas dependerem da habilidade inata. Então, está praticamente terminado o modelo.
As últimas condições de equilíbrio geral é que oferta igual a demanda na universidade pública. Eu tenho um número de vagas que é fixo e eu só vou admitir o número de vagas, e aí isso vai determinar a nota de corte, que é barra. A produção do bem final é determinada por uma função CS, né? Velocidade de substituição constante, que depende de capital humano que tem college e que não tem college. E a firma maximiza o lucro, e isso vai determinar demanda por trabalho, oferta por trabalho, e isso vai determinar as taxas de salário, de college e não college. Última equação de equilíbrio geral é que a restrição orçamentária do governo tem que ser balanceada. O que o governo arrecada tem que ser igual a gasto. Gasto no básico e gasto no superior. Isso vai determinar o gasto por aluno, que é uma variável de equilíbrio geral no modelo. Definição de equilíbrio, agente heterogêneo. Nós temos aqui oferta e demanda no college, etc., tudo, e a única condição a mais que a gente tem é que a gente olha para um equilíbrio estacionário. Então, a distribuição agregada dos agentes, que é endógena, ela vai ser fixa no tempo. Calibração. Calibramos para o Brasil, ano de 2004, porque isso foi antes de qualquer política de cota, de qualquer universidade. A gente tem 8 parâmetros que a gente pega da literatura, pega pronto, e 9 parâmetros que a gente fita internamente, né, que a gente determina internamente para que o modelo gere estatísticas próximas dos dados. A gente usa PNAD, POF e outras fontes aqui. Isso aqui são os parâmetros que a gente calibra externamente. Eu acho que o que é importante aqui é que eu deveria ter falado isso antes. Esses resultados quantitativos são preliminares, então isso pode mudar no futuro. Inclusive, a versão atual que a gente está trabalhando já é diferente. Mas aqui o que eu vou mostrar, por exemplo, é que o custo de aplicação é 1 semana. É bem baixo. O custo que você tem para aplicar para a universidade, para o vestibular, é perder 1 semana de salário. Salário, deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu acho que não tem nada muito importante aqui. Esse número é relativamente importante, né? 4,8% das pessoas entre 18 e 35 anos fazem universidade pública. É nesse sentido que eu falo que o número de vagas na universidade pública em 2004 era muito pequeno. Só 5% das pessoas entre 18 e 35 anos tinham ensino superior público. Então, é um número bem pequeno, de acordo com a PNAD. Tá, é isso. Agora, os parâmetros que a gente calibra internamente, tem uma lista aqui de 9 parâmetros. Então, por exemplo, em relação ao que o Paulo perguntou, a qualidade relativa da escola pública é 53%, ou seja, a qualidade da escola pública é quase metade da escola privada. Por outro lado, o retorno que você tem se você vai para a universidade pública é de 40%, o seu salário aumenta em 40%. Tá? Quais são as estatísticas que a gente fita aqui? Eu não vou falar uma por uma, mas a dispersão de salário a gente fita, a correlação entre salário entre pai e filho e outras estatísticas como College Wage Premium. Calibrar esse modelo eu calibro na mão, ele é super bem comportado, a gente tem uma análise de como os parâmetros afetam os momentos, é um mapa bem claro, então a calibração não é um problema. Aqui a gente mostra a performance do modelo em reproduzir dados que a gente não usa como alvo para fitar, então os percentis de renda, então por exemplo, aqui esse número quer dizer 59, que o percentil de renda 75 tem um salário 59% maior do que o percentil 50 de renda nos dados, e no modelo a gente acha 71%. Em geral está ok essa performance do modelo, já está melhor atualmente. O Gini também a gente não fita, mas está fitando bem. E a gente também fita a distribuição de renda de alunos das escolas, das universidades públicas. Então, por exemplo, nos dados, 2,2% dos alunos de universidade pública vieram de famílias que estão no primeiro quintil de renda. No modelo é 3,2%. Então, a gente performa bem nessas 2 primeiros quintis. Nesses 3 outros quintis dá para melhorar. E já melhorou, então a versão recente já está melhor. Pronto, acabou a calibração. Vamos para os resultados finalmente. Eu tenho meia hora. Provavelmente eu vou terminar um pouco antes. E eu acho que isso é bom para não ficar muito cansativo. A gente vai poder ter um tempo para pergunta. Vamos simular políticas de cota para quem fez escola pública. Vamos simular política de cota para quem é baseado em renda do pai. E vamos fazer políticas que maximizam bem-estar e políticas que maximizam PIB. Primeiro aqui, a gente vai simular a política de cota para alunos de escola pública. Então, vamos ler esses gráficos aqui. Aqui está escrito cota, mas talvez isso não seja melhor
palavra. Isso aqui quer dizer o seguinte, num ambiente, na economia sem política de cota, cerca de 23% dos alunos vêm de escola pública. E aí, à medida que eu vou aumentando isso, eu vou dando vaga de cota para alunos de escola pública, vai aumentando a participação de alunos de escola pública na universidade pública. Então, o que a gente observa à medida que eu dou mais vagas para alunos de escola pública, o PIB cai imediatamente. Então, aqui a gente tem PIB, desigualdade de renda, Gini e mobilidade social, correlação entre salário de pai e filho. E aí, o PIB cai imediatamente. Então, você dá vaga para a escola pública, não parece ser algo eficiente. Tá? Cotas pequenas para alunos de escola pública aumentam o Gini, aumenta a desigualdade. Por que isso está acontecendo? Porque se você dá cota para alunos de escola pública, eu acho que é o motivo, né? Você está, na prática, admitindo os alunos mais ricos que estão na escola pública. Como os alunos de escola pública são 85%, 87%, quase todos os alunos do básico estão na escola pública. Se você dá vaga para aluno de escola pública, você está praticamente dando cota para qualquer pessoa, né? Então, isso acaba aumentando a desigualdade dentro das famílias que estão na escola pública e, em consequência, começa uma massa muito grande, isso aumenta a desigualdade geral da economia. Agora, algumas medidas de bem-estar. Primeiro, better off households, a medida de famílias que estão melhor. Então, se a gente dá cota para famílias de escola pública, isso beneficia 80% da população, ou seja, isso beneficia bastante gente. O bem-estar médio é simplesmente a média das funções de valores. Uma política pequena aumenta um pouco o bem-estar médio, mas depois cai. Por que dá mais cota para alunos de escola pública começa a beneficiar menos alunos, né? Quanto mais cota para alunos de escola pública você dá, isso, a partir de um momento, começa a deixar de beneficiar pessoas. Então, cota pequena beneficia muita gente, 80%, mas uma cota muito grande beneficia só 10%. Por quê? Porque aqui nesse modelo, lembra que o governo ele gasta uma proporção fixa do PIB em gasto por aluno na escola pública. Então, se o PIB começa a cair muito, o governo arrecada menos e gasta menos na escola pública. Então, existe uma certa correlação positiva entre eficiência e bem-estar no modelo. Você quer ter um PIB alto para o governo poder arrecadar e gastar na escola pública, e isso afeta alunos pobres. Então, isso é uma possível razão do porquê isso está acontecendo. Beleza, agora vamos olhar para a cota para quem está no quintil de renda, no primeiro quintil de renda. Aqui a figura já é bem mais diferente. Você começa da cota, o PIB aumenta. Então, você consegue selecionar melhor os alunos que estão ali na margem, que têm os retornos maiores a serem explorados. E você pode ver aqui também que o bem-estar médio é bem mais forte o efeito no bem-estar do que alunos de escola pública, quando você dá cota para alunos de escola pública. Isso aqui é uma figura que mostra o seguinte: o investimento efetivo educacional dos beneficiários aumenta quando você dá cota para ele. Se tem muita cota, aí ele também já não gasta muito em educação. Então, pequenos níveis de cota fazem os alunos, na média, se esforçarem mais e gastarem mais em educação. Os não beneficiários, imediatamente, eles têm menor chance de passar, eles gastam menos em educação. Isso aqui é um dos efeitos negativos da política de cota. Você está beneficiando alguns que vão investir, mas outros estão deixando de investir, estão de gerar PIB, deixando de gerar arrecadação do governo, para o governo poder gastar em escola pública. Beleza, agora a gente só estava focando no primeiro quintil de renda. Agora vamos dar vaga para os dois primeiros quintis de renda. Se a gente comparar, o PIB aumenta ainda mais, 30% e aqui 40%. Ou seja, se você dá não só para os mais pobres, mas para a classe baixa e para a classe média baixa, o ganho de eficiência é ainda maior. Isso porque a cota ela incide diretamente sobre as pessoas que estão na margem, e aqui pela calibração do modelo eu não tenho esse dado para você, mas os dois primeiros quintis de renda não fazem nenhum gasto privado. Os dois primeiros quintis de renda, todos os alunos vão para a escola pública e só o governo gasta neles. Então, vai exatamente no que o Rafael perguntou, por que dá para vaga baseada em renda superior? Porque você consegue achar os alunos que estão na margem de ser admitido, que não receberam nenhum investimento educacional das suas famílias, só receberam investimento educacional do governo. O ganho de bem-estar é um pouco menor quando você começa a dar vaga para pessoas mais ricas. Aqui, se você comparar essa figura com a figura anterior, você vai achar isso. Então, aqui tem um trade-off claro.
se você dá cota para os muito pobres, você vai ter ganhos de eficiência, mas ainda poderiam ser ainda maiores se você começasse a permitir ainda cota para quem não é tão pobre, mas o ganho de bem-estar ele é maior se você dá para os mais pobres, o que faz sentido, né? As famílias mais pobres são as que têm utilidade marginal mais alta. Tá bom, a gente viu o trade-off entre cota para pobres, para pessoas que não são tão pobres. A gente mostrou que alunos de escola pública são cotas que têm um jeito melhor de fazer as cotas, né? Mas quais são as melhores cotas possíveis? Então, vamos fazer aqui uma política de cota que maximiza PIB e uma política de cota que maximiza bem-estar agregado. Bem-estar agregado é simplesmente a utilidade média na economia. Aqui a gente tem algumas estatísticas, né? Como é que é a distribuição de renda para os alunos de universidade pública. Aqui a gente vai poder ver o efeito no PIB, na mobilidade social, na desigualdade de renda. E aqui são as duas medidas de bem-estar que a gente trabalha, né? A quantidade de trabalhadores, de pessoas que estão melhor, e também quanto eles estão dispostos a pagar pela política. Desculpa. Então, a política que maximiza PIB dobra o número de alunos que vêm dos quintis de renda mais baixo. Então, a política de cota ela tem ganhos de eficiência a serem feitos e através de uma mudança relativamente abrupta do padrão de que tipo de aluno está entrando na universidade, porque você está praticamente duplicando a quantidade de alunos que vieram do primeiro quintil de renda. O ganho de PIB, 0,6%. Pode-se pensar que isso não é tão grande, mas se você pensar que isso é só mudando quem está entrando na universidade e 5% dos alunos só conseguem entrar na universidade, pode ser que isso aqui seja não tão pequeno. Deixa eu ver a pergunta do Paulo aqui. Ótima pergunta. Você olhou o resultado por gênero ou raça? A gente não tem gênero nem raça no modelo, mas a gente vai fazer robustezes incluindo raça. O paper original ele já tem essas robustezes, mas o modelo, o benchmark, a gente não tem. Então, isso, de certa forma, limita a nossa comparação com a política brasileira. Paulo, seria interessante, e seria interessante ver essa heterogeneidade. Se você quiser ver um pouco disso, dá uma olhada no paper original, na primeira versão do paper, que tem uma robustez lá, que tem um pouco de discriminação por raça no mercado de trabalho. Então, de certa forma, tem relação com isso. Então, a política de PIB tem um certo ganho de PIB, e a política que maximiza bem-estar aumenta ainda mais a participação do primeiro quintil de renda na universidade pública. Se você ver aqui, também tem uma coisa estranha. A política que maximiza bem-estar bota alguns dos alunos mais ricos, aumenta a participação dos alunos mais ricos. Isso aqui, eu acho que é uma questão computacional numérica, imprecisão. Eu acho que isso aqui não está perfeitamente correto. A gente tem que resolver algumas questões computacionais. Mas eu acho que, qualitativamente, a figura não muda muito. Então, só algumas... Eu já estou finalizando, acho que vai ser legal para a gente ter algumas perguntas, mas a gente acha que a política que maximiza bem-estar... o problema está no Q5, Paulo. Esse número aqui não está um pouco estranho, né? A política que maximiza bem-estar beneficia quase 90% da população. Então, é uma política que, se você pensar em algum critério de Pareto, é quase Pareto improving. E o outro número que eu cito na introdução é que os alunos as famílias do primeiro quintil estariam dispostas a pagar 0,51% de consumo para sempre, durante o resto da eternidade, para que a política seja implementada. Então, comparado com os números da literatura, esse número não é insignificante, não é pequeno. Poderia ser maior, não é tão grande, mas também não posso dizer que é pequeno. Esses são os resultados. Então, o que a gente conclui a gente estuda a política de ação afirmativa usando uma metodologia macroeconômica, a gente fornece uma evidência empírica que está relacionada ao modelo, que aponta que podem haver ganhos potenciais de eficiência através de política de cotas, e a gente mostra aqui que política de cota para escolas públicas, elas não conseguem atender diretamente, não conseguem capturar de forma tão boa a qualidade do aluno. Se você está pensando em eficiência, né? Se você está pensando em bem-estar, ainda faz sentido, como a gente mostrou, da cota para alunos de escola pública aumenta bem-estar geral. Mas, em geral, políticas baseadas em renda são superiores e a gente acha esses números que o ganho de PIB é de 0,6% e os ganhos de bem-estar, especialmente se você medir o ganho de bem-estar dos mais pobres, eles são significantes.
Esses são os resultados que eu tinha para mostrar. Nossa, teve muita pergunta, achei muito legal. Obrigado pelas intervenções e é isso. Não, Luiz, a gente que agradece aí. Foi muito bom a apresentação. E, enfim, fica aí aberto para quem tiver mais perguntas ainda. Acho que a Sandra teve também. E eu vou desmutar o áudio de todo mundo para quem quiser falar e ficar mais um debate. A política de cota no Brasil é se você tem um salário abaixo da mediana, você é beneficiado pela cota no sentido de ter uma nota de corte mais baixa, se eu não me engano. Então, ela é super abrangente. Então, o que a gente pode falar aqui é que se você conseguisse fazer uma política de cota um pouco mais flexível, você conseguiria aumentar ainda mais esses ganhos. Flexível no sentido de poder mexer na nota de corte de forma diferente para quem está em diferentes faixas de renda. Eu vou parar de gravar também, porque aí talvez as pessoas fiquem mais à vontade de